Fala galera, belezinha? Vamos resolver a prova da Unicamp 2024, primeira fase. Estou com a prova T e X aqui, começando na questão 7. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like, aquele comentário, assim você ajuda muito a fortalecer aqui o nosso rolê. Beleza? Vamos que vamos. Ele diz o seguinte, ó. Senhor Gauss tem uma pizzaria chamada pizzaria, que vende dois tipos de pizzas circulares, uma individual de diâmetro D e uma de 20 centímetros de diâmetro, partida em 4 pedaços iguais. Legal. E ele fala assim, considerando que o preço da pizza é proporcional à sua área. Então vamos escrever, ó, o preço é proporcional, símbolo de proporcionalidade, à área. O que isso quer dizer? Se a área da pizza dobrar, o preço vai dobrar. Se a área quadruplicar, o preço vai quadruplicar. Tudo bem? E aí, seguindo, ele diz assim, ó, qual precisa ser o valor de D, ou seja, do diâmetro da pizza individual, para que 4 pizzas individuais custem o mesmo que a pizza mencionada? Se o preço de 4 pizzas individuais é o mesmo preço que a pizza mencionada, né, a de 20 centímetros de diâmetro, então quer dizer que 4 vezes a área dessa pizza individual tem que ser a área da pizza de 20 centímetros de diâmetro. Tudo bem? Então vamos anotar esses raios. Vou chamar de Rzinho aí o raio da pizza individual, que é só a gente pegar o diâmetro dividido por 2, e vou chamar de Rão o raio da pizza maior aí, que vai ser 20 dividido por 2, ou seja, 10 centímetros de raio. Perfeito? Vamos que vamos. Então lembra, ó, 4 áreas, né, 4 pizzas individuais custam o mesmo que uma pizza de 20 centímetros de diâmetro. Então a área da pizza individual multiplicado por 4 tem que ser igual à área da pizza de 20 centímetros de diâmetro. Então vou escrever assim, ó, 4 vezes a área da pizza individual, lembra que a área de um círculo é π raio ao quadrado, então vai ficar assim, ó, π d ao quadrado, d sobre 2 ao quadrado, né? Isso aqui é igual à área da pizza de 20 centímetros de diâmetro. Então vai ficar π vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? Aí vamos fazer as contas, ó. Vai ficar 4 vezes π d ao quadrado dividido por 4, né, que é 2 ao quadrado, igual a π vezes 100. Aqui a gente consegue simplificar este 4 com este 4, consegue também simplificar esse π com esse π. No fim das contas, olha o que vai sobrar. Vai sobrar aqui, ó, d ao quadrado igual a 100. Como a gente está trabalhando com um contexto geométrico, esse d precisa ser positivo, beleza? Então, a raiz quadrada de 100, né, o número positivo que é ao quadrado da 100, vai ser 10. Então, o diâmetro dessa pizza individual é 10. Tudo bem? Isso aqui está lá na alternativa C de Corinthians, mano. Beleza? Tranquilidade? Vamos que vamos? Então, vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Nessa questão 8, a gente vai dar uma lida e vamos ver o que ela traz pra gente. Ela fala o seguinte, ó. Todo final de semana, as amigas Ana, Bruna e Carol se encontram em um parque para andar de bicicleta ou de patins. Nesta brincadeira, a escolha entre patins e bicicleta é feita usando a seguinte regra. Se Ana anda de patins, então Carol também anda de patins. Bruna anda de patins apenas quando Carol anda de bicicleta. E aí ele diz pra gente, sabendo que nesse final de semana, Carol andou de patins. Então, necessariamente, é verdade que. A gente vai usar um trecho desse texto para responder. Ó, o que a gente vai analisar? Se liga, se liga, se liga. Ó. Se eu olhar para este trecho aqui, ó, Bruna, ó, anda de patins apenas quando Carol anda de bicicleta. Então, se a Carol não andar de bicicleta, a Bruna não vai andar de patins. E a pergunta dele, ó, ele traz pra gente, ó, lá no comando, né? Ele fala que Carol andou de patins. Então quer dizer que Carol não andou de bicicleta. Se a Bruna só anda de patins, olha lá, quando a Carol anda de bicicleta, apenas, isso aqui é importante, e a Carol não andou de bicicleta, então eu sei que a Bruna não andou de patins. Isso aí está contemplado lá na alternativa D de jeans. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquileira? Vamos dar uma olhadinha na próxima, então? A questão 9 diz o seguinte, olha lá. Luiz estava conversando com seu irmão ao telefone,
quando passou perto de uma feira de adoção de animais. Ela comentou que na feira havia cachorros, gatos e pintinhos. O irmão curioso perguntou-lhe quantos gatos havia. Luísa, que adora charadas matemáticas, limitou-se a dizer que a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos era 4 a mais do que a quantidade de cachorros. Então a gente vai equacionar isso aqui a partir dessa frase e eu vou chamar de C a quantidade de cachorros, G a quantidade de gatos e P a quantidade de pintinhos. Então diz o seguinte, ó, a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos. Então vai ficar assim, ó. Quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos. Ele falou que essa quantidade é 4 a mais que a quantidade de cachorros. Então, isso é igual à quantidade de cachorros mais 4. Tudo bem? E aí diz mais, ó. E que a quantidade de gatos somada à quantidade de cachorros era 6 a mais que a quantidade de pintinhos. Então, ó, quantidade de gatos somada à quantidade de cachorros, então vamos anotar, quantidade de gatos mais cachorros, ele falou que é 6 a mais que a quantidade de pintinhos, então é o número de pintinhos mais 6. E aí ele fala lá pra gente, ó, o irmão de Luísa, que adora as aulas de matemática, rapidamente chegou à resposta correta. Havia quantos gatos para a adoção? Aqui, gente, a gente tem duas equações, tudo bem? Tem 3 incógnitas, porém, a gente consegue só com isso daqui, ó. Então, a gente tem um sisteminha linear. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas equações, ó. Membro a membro. Então, vou somar todo mundo que está do lado esquerdo com o que está do lado esquerdo, todo mundo que está do lado direito com o que está do lado direito. Então, vai ficar assim, ó. G mais G vai dar 2G, somando aqui do lado esquerdo. Então, 2G. Aí eu vou ter mais P mais C. Beleza? E aí do meu lado direito vai ficar assim, ó. P mais C e 4 mais 6 de cabeça dá 10. E aí olha que legal. Vai simplificar, olha lá, a gente vai cancelar as incógnitas P e C, já que eu tenho dos dois lados da minha equação. Se a gente subtrair dos dois lados P e subtrair dos dois lados C, a gente some com essas incógnitas. Então vai ficar assim, ó. Esse P vai embora com esse P e este C vai embora com este C, sobrando apenas, olha lá, 2G é igual a 10. Então o número de gatos nessa feira de adoção é 5. Isso aqui está lá na alternativa B de bucéfalo. Tudo bem? Tranquilidade? Suavão? Qualquer coisa, deixa um comentário aí a gente conversa e a gente vai se ajudando. Vamos dar uma olhada aí na questão 10 agora, então. Essa 10 diz o seguinte, vamos ler, ó. Laura é geóloga e está fazendo pesquisa numa caverna cuja entrada tem o formato de uma parábola invertida. Essa entrada, no nível do chão, tem 2 metros de largura e seu ponto mais alto está a 2,5 metros do chão, conforme a figura a seguir. Ó. Tem 2 metros aqui no ponto mais baixo e a altura aqui, ó, 2,5 metros. E ele fala assim, para realizar sua pesquisa, ela precisa entrar na caverna com um equipamento guardado em uma caixa de 1 metro de largura. Qual é a altura máxima em metros que a caixa pode ter para passar pela entrada dessa caverna? Tudo bem? Como ele falou que isso aqui tem um formato parabólico, gente, a gente vai pensar na seguinte ideia. Vou pensar numa função quadrática, já que numa função quadrática a gente tem o gráfico sendo uma parábola. Então, se eu tenho uma função quadrática, eu vou chamar aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Legal, a gente pode escrever a função quadrática desse formatinho. Só que a gente também pode colocar no formato fatorado. E isso é uma ideia bem legal. Ó. Se liga lá, vou escrever assim, ó, f de x é o azinho, é exatamente esse cara, né, o termo, nosso coeficiente dominante, e a gente multiplica, ó, por x menos x1, x menos x2. O que são esse x1 e x2? Esses caras aqui são as raízes dessa função quadrática. Perfeito? Por que é legal trabalhar no formato fatorado? Porque nessa questão a gente consegue, dependendo de onde a gente colocar um plano cartesiano aqui, a gente consegue saber rapidamente quais são as raízes.
Perfeito? Um lugar legal de colocar o plano cartesiano é exatamente passando, por exemplo, no vértice dessa parábola. Ó. Vou colocar aqui, ó, eixo y, tum, e eixo x. E por que é legal colocar deste jeito aqui, ó, eixo x e eixo y? Porque aí a gente já sabe as raízes logo de cara, ó. Uma raiz é 1, a outra raiz é menos 1, já que o eixo que contém o vértice, ele é um eixo de simetria. Tudo que tem para um lado da parábola, ó, tudo tem para um lado, tem para o outro de forma espelhada. Tudo bem? É um eixo axial, né? Uma simetria axial, simetria bilateral que o pessoal lá da biologia fala. Tudo bem? E aí, olha que muito louco. Então eu já sei que a minha função tem essa cara aqui, ó, f de x é igual ao azinho vezes x menos 1, então já vou colocar mais 1, perfeito? E x menos 1, que é a raiz positiva. Beleza? Maneiro. Bom, como que eu vou fazer agora para descobrir esse azinho? Eu vou descobrir por esse terceiro ponto que a gente sabe, né? Quando o x é 0, o nosso y é 2,5, ou 5 sobre 2. Perfeito? Então, neste ponto aqui, ó, colocar em fração, ó, 5 sobre 2. Belezas? Então, ó, eu sei deste ponto que, vou colocar aqui do ladinho, que a f de 0 é 5 meios. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó, 5 meios vai ser igual a A vezes 0 mais 1 vezes 0 menos 1. Tranquilidade? Então eu vou ter, ó, 5 meios é igual ao azinho vezes 1 vezes menos 1. E a gente chega então que o nosso azinho, né, o coeficiente dominante, é menos 5 meios. Que faz sentido, né, já que é uma parábola com boca para baixo, né, ter o azinho negativo. Tranquilidade? Com isso, acabei de determinar completamente a minha função. Olha lá. Então, com isso, a gente conclui que a função é f de x igual a menos 5 meios vezes x mais 1 vezes x menos 1. Tranquilidade? Boa. E agora, como que a gente vai saber essa altura máxima aqui da caixinha? Vou chamar essa altura aqui de Hzinho. Tudo bem? Olha que muito louco. Já que ele disse que essa caixa tem 1 metro de largura, esse eixo está dividindo a caixa de forma simétrica, né? Tudo que tem para um lado, tem para o outro. Perfeito? Então, eu vou dividir em 2 pedacinhos iguais. Ó. Esse pedacinho é igual a esse. Então, eu vou ter meio para cá e meio para cá. Então, quer dizer que esse ponto aqui, ó, a abscissa desse ponto, ou desse aqui, né, se você quiser, já que eles estão alinhados verticalmente, é meio. Percebeu? Então, esse ponto aqui, ó, se liga, ó. O x dele é meio, enquanto o y dele é o h, que é a altura dessa caixa. Então, olha que legal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos continuar aqui, ó. A gente vai ter o seguinte. Quando eu aplicar na minha função o meio, ele vai devolver o meu h. Então, eu vou fazer assim, ó. h é igual a menos 5 meios vezes meio mais 1 vezes aqui, ó, meio menos 1. Tudo bem? Boa. Aí, fazendo as contas, a gente vai ter o seguinte, ó, o h é menos 5 meios, e aí meio mais 1, isso aqui vai dar 3 meios. Belezas? E meio menos 1, isso aqui vai dar menos meio. E aí, uma coisa negativa vezes uma coisa positiva vezes uma coisa negativa vai dar positivo, que já era esperado, né? Tudo bem? Pela nossa posição do plano cartesiano. Aí, fazendo as contas, a gente vai ter que o h é 5 vezes 3 dá 15, lá na parte de cima, e lá embaixo vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E a gente chega aqui no valor de h, que é 15 oitavos. Então, essa altura aí é 15 oitavos, e a nossa resposta está lá na alternativa C de Corinthians, mano. Tudo bem? Beleza? Essa aqui já é um pouquinho mais trabalhosa comparada às anteriores. Mas se tiver qualquer dúvida,
Manda um comentário aqui embaixo, a gente troca uma ideia, beleza? Vamos dar uma olhada na 11 então. A questão 11 diz o seguinte, ele fala: Joaquim estava brincando com um graveto quando acertou uma parede e o graveto se partiu em 3 pedaços de comprimento A, B e C, e ele fala que A é menor ou igual a B, B é menor ou igual a C, tudo bem? Ele recolheu os pedaços e tentou construir um triângulo cujos lados seriam exatamente os pedaços desse graveto. Não foi possível. Sabendo que o graveto tinha 50 centímetros de comprimento e que B é igual a A mais 2, qual é o maior valor possível de A? Aqui, gente, a gente vai brincar com uma ideia das condições de existência de um triângulo. Quais são elas? Ó? Então, vou colocar aqui, ó. Condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, sempre isso deve acontecer. A soma de 2 lados juntos é sempre maior que o terceiro. Então, A mais B deve ser maior que o terceiro lado, que é C. A mais C deve ser maior que o terceiro lado, que é B. E B mais C deve ser maior que o A. Tudo bem? Isso aqui é a condição de existência de um triângulo. Como o triângulo não foi formado, isso aqui não vai acontecer. Tudo bem? Só que o que a gente vai pensar? A gente vai dar uma arrumadinha aqui nessas coisas, ó, antes de começar, de fato, começar a resolver a questão. Ele falou que os 3 pedaços que foram quebrados juntos dão 50 centímetros, né? Só que ele disse dessa forma, o graveto tinha 50 centímetros de comprimento. Então ele está falando que A mais B mais C é igual a 50. Tudo bem? Além disso, ele disse que B é igual a A mais 2. Ele deu essas duas informações. Eu vou trocar esse B aqui, ó. Legal? Então vai ficar assim, ó. A mais o B, que é A mais 2, mais o C, é igual a 50 centímetros. Belezas? E a gente vai ter o seguinte, ó. 2A mais 2, que eu já vou passar para o lado de lá subtraindo, mais esse C é igual a 48, né? 50 menos o 2. Legal? Então, o C, colocando em função do A, vou deixar tudo em função do A. O C vai ser 48 menos 2A. Então, aqui, ó, olha que legal, a gente tem o B em função do A e temos também o C em função do A. A gente vai guardar essas duas informações para pensar nessas coisas, já que o triângulo não se forma, isso aqui não é respeitado. Só que nessa questão especial, a gente não precisa testar as 3 possibilidades, porque ele já disse que A é menor que B, que é menor que C. Se a gente tivesse um triângulo, se ele se formasse, a gente só precisaria testar essa daqui, ó, já que eu sei que A e B são os menores lados desse triângulo. Se os 2 menores lados fossem maior do que o terceiro, juntos, né, fossem maior que o terceiro, já garantiria que o triângulo existe. Então, para que o triângulo não exista, eu vou fazer a negação disso daqui. Eu vou usar esta situation aqui, ó. Essa daqui, ó. Só que a negação dela vai ficar deste jeito aqui, ó. Se liga, se liga, se liga. A mais B é menor ou igual ao C. Tudo bem? A negação do maior é menor ou igual. Legal? Então, ó, substituindo as coisas, ó, vou deixar o A aí mesmo, então o A vou deixar assim, o B eu vou trocar por isso aqui, ó. A mais 2. Legal? Então vai ficar assim, ó. O B sendo trocado aí por A mais 2, vou deixar tudo em função de A, já que a pergunta dele é sobre o A. Isso aqui é menor ou igual ao C, que eu vou trocar por este cara aqui, que é 48 menos 2A. Tudo bem? Boa? E aí, fazendo as contas, ó, vai ficar 2A mais 2 menor ou igual a 48 menos 2A. Esse menos 2A aqui, ó, vou jogar para cá, somando, então vai ficar 4A total, né? 4A. E esse 2 aqui vou jogar para o nosso lado direito, subtraindo. Então vai ficar assim, ó, menor ou igual a 46. Então o nosso A, ele é menor ou igual
a 46 dividido por 4. Tudo bem? Boa? Então, o que a gente vai concluir? Que o A é menor ou igual a quem? Se fosse dividido por 2, seria 23. Então, é a metade de 23, que vai dar 11,5. Tudo bem? Então, se ele é menor ou igual a 11,5, o maior valor, que é o que ele está perguntando que pode assumir, é quando ele é exatamente igual a 11,5. Então, vamos colocar aqui, ó, o A máximo, o maior valor que ele pode assumir é exatamente o 11,5 centímetros, que está lá na alternativa C de Corinthians. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Na boa? Então vamos dar uma olhadinha na próxima questãozinha 12. A 12 diz o seguinte, ó. Considere os conjuntos. Aí ele dá dois conjuntos, né, o A e o B. Quantos números inteiros pertencem à interseção desses dois conjuntos, né, no que está nos dois ao mesmo tempo, tá no A e no B simultaneamente. Belezas? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse conjunto A. Vou destacá-lo aqui dessa cor aqui de vermelhinho. E o conjunto B, vou chamar de amarelinho. Beleza? Então, vamos que vamos. Então, começando aqui pelo A. Começando pelo conjunto A. A gente vai ter o seguinte. X² menos 2x menos 24 menor que zero. Essa expressão aqui, né, esse polinômio, a gente consegue fatorar esse cara, ó, porque a soma das raízes dele é 2, né, menos b sobre a, e o produto é 24. Então as raízes são 6 e menos 4, tudo bem? A soma dá 2, né, menos b sobre a, e o produto dá c sobre a, menos 24. Então as raízes são 6 e menos 4. Então, escrevendo na forma fatorada, vai ficar assim, ó, x menos uma das raízes, que é 6, e x menos a outra raiz. Vai ficar menos 4, vai dar mais 4, menor que zero. Tudo bem? Por que eu estou escrevendo na forma fatorada? Porque a gente não precisa pensar em gráfico, né? Nessas coisas a gente já consegue resolver numa boa. Se liga nisso aqui, ó. Vou colocar as raízes aqui no nosso eixo real. A gente tem o menos 4 e temos o 6. Perfeito? Boa. E aí a gente quer o quê, ó? A gente vai analisar o sinal disso. Se eu chutar um valor menor que menos 4, por exemplo, menos 1000, vai ficar menos 1000 com menos 6 vai dar negativo, a gente só precisa pensar no sinal, e menos 1000 com 4 vai dar negativo também. Negativo vezes negativo, né? Um número negativo vezes um número negativo vai dar positivo. Então a gente tem isso aqui, ó. Para a esquerda do 4, o valor dessa função, né, vai ser negativo. Agora, se a gente chutar um valor entre menos 4 e 6, por exemplo, 0. 0 com menos 6 vai dar menos 6, que é negativo. 0 com 4 dá 4, que é positivo. Um número negativo vezes um número positivo dá negativo. Então, entre as raízes, isso aqui vai ser negativo. Agora, chutando um número maior do que 6, por exemplo, 1000. 1000 com 6 vai dar positivo, e 1000 com 4 vai dar positivo também. Um número positivo vezes um número positivo dá positivo. Então, legal. Temos isso daqui, ó, positivo. E o que a gente quer? A gente quer que isso seja negativo, né? Menor que zero. Só menor, né? Não menor ou igual. Então, a gente tem, olha lá, aberto nas raízes, né? A gente está pegando esse intervalo. Tudo bem? Então, estou pegando aqui entre menos 4 e 6. Perfeito? Agora, vamos dar uma olhada no conjunto B. Olhando para o conjunto B. A gente tem esta inequação elementar aqui, né? 2x menos 7 menor ou igual a zero. Passo o 7 para o lado de lá, vai ficar 2x menor ou igual a 7 positivo. Então, o nosso x aqui vai ser menor ou igual a 7 dividido por 2, que é 3,5. Tudo bem? Então, pensando aqui no nosso eixo real, eu estou pegando toda a galera que está para a esquerda desse 3,5. Ou sobre ele, né? Então tá aqui, ó, fechado. Bolinha fechada. E todo mundo que está para a esquerda, né? Que é menor que esse valor.
Tudo bem? Beleza, tranquilidade, tranquilidade, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a interseção entre esses valores. Repara, ó, se a gente colocar os dois eixos aqui, um embaixinho do outro aqui, ó, para olhar a interseção. Aqui vai estar a nossa interseção. Então aqui está esses valores, eixo real aqui está o A, aqui vai estar o B, e aqui vai estar a interseção, ou seja, que está nos dois ao mesmo tempo. Então vamos colocar em ordem essas coisas aqui, ó. Se liga. Então eu vou ter, colocar um tracejadinho aqui, já que eu tenho 3 valores, para a gente conseguir dizer o que está em todos ao mesmo tempo, perfeito? Então vamos, ó. No A é entre 4 e 6 aberto nos extremos, né? Então, aliás, menos 4 e 6. Então a gente tem menos 4 aqui, 6 e o 3,5 está em algum lugar aqui no miolo. Tudo bem? Então, ó, no A está acontecendo isto daqui. Entre menos 4 e 6. Agora no B é para a esquerda do 3,5 ou sobre ele, né? Já que é menor ou igual. Então tá rolando isso daqui, ó. Agora qual que é a interseção? Que é o que ele está perguntando para a gente aqui, ó. Interseção, o que está nos dois ao mesmo tempo? Aqui não está nos dois ao mesmo tempo, tudo bem? Porque a bola aberta lá no menos 4, o 3,5 está nos dois ao mesmo tempo. Então, é isso aqui, ó. Ou seja, esse valor representa, nesse intervalo, menos 4 é menor que o x, e o x é menor ou igual a 3,5. E aí ele pergunta sobre os números inteiros que estão nesse intervalo. Quais são eles? Ó, a gente tem o menos 3, temos o menos 2, temos o menos 1, temos o 0, temos o 1, temos o 2 e temos o 3. Beleza? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. E o 7 está contemplado lá na alternativa C de Corinthians, mano. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Esse ou não? Fala comigo. Qualquer coisa, manda um comentário aí, eu sempre respondo e a gente vai se ajudando. Legal? Vamos ver a próxima? Vamos ver a questão 13. Se liga lá, então. A questão 13 diz o seguinte. Terminado o almoço, Ana foi à cozinha para a escolha das sobremesas. A garota estava decidida a pegar 2 itens. Seu pai, preocupado com a alimentação dela, instruiu-a da seguinte forma: escolha o que quiser, mas se pegar um pirulito, pegue também uma fruta. Equilíbrio, né? Tudo bem? Nem só de pirulito viverá o homem. E ele diz, na cozinha tinha 5 frutas, então vamos anotar. 5 frutas. Aí diferentes, né? 3 pirulitos. 3 pirulitos e 2 pedaços, né, 2 fatias de bolo. Tudo bem? A gente tinha isso aqui. E aí ele fala assim, de quantas formas diferentes Ana poderia escolher 2 dos seus itens. Tudo bem? Então vamos quebrar em 2 casos, pode ser? Ó. O primeiro caso vai ser o seguinte, ela vai pegar um pirulito e uma fruta, já que é a recomendação do pai. Tudo bem? Agora, o segundo caso que eu vou fazer vai ser ela pegando nenhum pirulito. Então, vai ser 100 pirulitos. 100 pirulitos. Beleza? Tranquilão? Então, para esse primeiro caso, olha o que a gente vai fazer. Se eu vou escolher um pirulito e uma fruta, eu posso escolher esse pirulito de 3 formas, beleza, e a fruta de 5 formas. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 15 maneiras diferentes de escolher um pirulito e uma fruta. Tudo bem? Agora, não escolher pirulitos, né? Então, o que a gente vai pensar? Ou ela vai pegar fruta ou vai pegar bolo. Então, a gente tem 7 itens... 7 itens disponíveis, 5 frutas e 2 bolos. Desses 7 itens, a gente vai escolher 2. Essa vai ser a ideia. Então, como que eu vou brincar com esse daqui? Ó? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer a combinação de 7, 2 a 2. Eu tenho 7 itens e quero escolher 2 desses itens. Eu tenho 7 opções para o primeiro,
6 para o segundo. Só que se eu escolhi, sei lá, abacaxi e o bolo de cenoura, ou o bolo de cenoura e abacaxi é a mesma coisa, né? Então eu vou desconsiderar isso aqui dividindo por 2 fatorial, né? A gente está desconsiderando a ordem entre eles, porque eu só estou escolhendo 2 dentre os 7. E aí, simplificando este 2 com esse 6 aqui, a gente vai ter o seguinte. Aqui sobra 3, aqui sobra 1. Então, 7 vezes 3 vai dar 21. Então, como acontece o 1 ou o 2, a gente vai somar esses resultados aqui. Então, vai ficar 15 mais 21, que de cabeça dá 36. Isso aqui está contemplado lá na alternativa B de bucéfalo. Tudo bem, gente? Tranquilidade? Qualquer dúvida, de novo, manda um comentário aqui, eu sempre respondo, a gente vai se ajudando. Legal? Vamos dar uma olhadinha na próxima aqui, questãozinha 14. Bora lá. Essa questão 14 diz o seguinte, ó. João e Maria estavam passeando pela floresta, a clássica história do João e Maria. E ele diz assim, ó, para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 brancas e 40 pretas. Então vamos anotar. Eu tenho nessa sacola aí 100 pedrinhas. Dessas 100, ele falou pra gente que 60 são brancas. E o restante aí, né, 40 são black. Beleza? E aí falam lá, a cada 5 passos que eles dão, eles retiram aleatoriamente uma pedrinha e jogam no chão para marcar esse caminho. E diz assim, quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 brancas e 25 pretas. Então vamos anotar, ó. Na pausa deles, ó. Na pausa, eles perceberam que já tinham sido jogadas 35 brancas e 25 pretas. Isso quer dizer que restam jogar quantas? Vamos ver, ó. Restam jogar, se eu tinha 60 e jogamos 35, vão sobrar aí 25. Então, restam jogar 25 brancas. E se eu tinha 40 e foram jogadas 15, aliás, foram jogadas 25, vão sobrar 15 pretas. Ou seja, no total, estão sobrando aí 40. 40 no total. Beleza? E aí qual que é a pergunta dele? Qual é a probabilidade das próximas 2 pedrinhas serem brancas? Então a próxima tem que ser branca e a próxima da próxima também. Então vamos pensar assim, ó. A probabilidade vai ser o seguinte. Da próxima ser branca, quantos casos me servem? Quantos casos favoráveis eu tenho? Eu tenho 25, já que eu tenho 25 na sacola. De um total de 40. Percebeu? Agora, na outra, né, na segunda pedrinha, depois dessa pausa, o que vai acontecer? Eu não tenho mais 40 pedras no total, eu tenho agora 39. E eu também não tenho mais 25 pedras brancas, eu tenho 24. Então a gente tem que organizar isso aqui, ó. 24 de 39. Beleza ou não beleza? Tranquilão? Legal. Então o que a gente vai fazer? Vamos simplificar essa continha aqui, ó. Dá para dividir aqui por 5, né, em cima e embaixo. Aqui 25 dividido por 5 dá 5 e 40 dividido por 5 vai dar 8. Beleza? E aí dá para simplificar também essa outra fração aqui, ó. Se eu dividir por 3, 24 por 3 vai dar 8. E 39 por 3 vai dar 13. Belezas? E aí copiando aqui, ó. Só para a gente poder fazer as contas, vai ficar assim, 5 sobre 8 vezes 8 sobre 13. E aí, olha que legal, como tem 8 em cima e embaixo, então a gente pode, ó, mandar embora, né? Esse 8 vai de arrasta para cima, né? Então vai ficar assim, a nossa probabilidade será 5 13avos. Beleza? Isso aqui está lá na alternativa B de bucéfalo. Tranquilão? Beleza ou não beleza? Qualquer dúvida, de novo, manda aquele comentário aí, eu respondo, tento ajudar todo mundo. Então vamos dar uma olhadinha na próxima agora, questãozinha 15. Na 15, está escrito o seguinte, seja p de x essa função afim aqui, e ele dá uma equação.
e pergunta sobre a solução dessa equação. Então, ó, a função é essa daqui, ó. P de x é igual a x mais 1024. Então, anotando aqui, ó, P de x é x mais 1024. E aí vamos montar essa equação. Então, P de x mais P de 2x mais P de 3x e assim por diante. Lembrando que aqui é um espaço vazio. Se eu jogar T, vai ser T mais 2024. Se eu jogar coração aqui, vai ser coração mais 2024. Se eu jogar o cebolinha aqui, vai ser o cebolinha mais 2024. Então, quando eu jogo 2x, vai ser 2x mais 2024. Quando eu jogo 3x, vai ser 3x mais 2024. E assim por diante. Tudo bem? Então, montando esta equação aí que ele deu pra gente, vai ficar o seguinte, ó. O P de x a gente já sabe qual é. Vai ser x mais 2024. O P de 2x vai ser 2x mais 2024. O P de 3x vai ser 3x mais 2024. O P de 4x, 4x mais 2024. E assim por diante até chegar no P de 2024x, que vai ser 2024x mais 2024. Tudo isso aqui igual a 0. Tudo bem? E aí repara, gente, repara nisso daqui, ó. Eu tenho um monte de x, eu tenho x mais 2x mais 3x mais 4x mais 5x e assim por diante até o 2024x. Então, se eu olhar para esse trecho aqui, eu consigo colocar o x em evidência, não consigo? Vai ficar assim, ó. X vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até o 2024. Tudo bem? E aí eu vou ter no outro pedaço aqui, ó, tenho 2024 mais 2024 mais 2024 mais 2024 mais 2024 até chegar no 2024. Ou seja, eu vou ter o 2024 2024 vezes. Então vai ficar 2024 vezes 2024. Tudo isso aqui igual a 0. Tudo bem? Beleza? O que eu gostaria que vocês separassem? Ó? Que isso daqui, ó, isso daqui é uma PA, uma soma de PA de razão 1. Ó, 1, 2, 3. Estou sempre somando 1. Estou pegando todos os números de 1 até 2024. Então, esse trechinho aqui, ó, é uma soma de PA de razão 1, onde o primeiro termo é 1 e o último termo é 2024. Lembra como a gente faz soma de PA? Vamos colocar um lembrete aqui, ó, soma de PA de n termos vai ser, a gente pode fazer, né, o primeiro termo mais o último, vezes o número de parzinhos. Tudo bem? N sobre 2. Então vai ficar, ó, 1 mais 2024 vezes 2024 sobre 2, número de parzinhos. Tudo isso aqui vezes o x que já estava lá, né? Beleza? Mais esse outro cara aqui, ó, 2024 ao quadrado, né? Tudo isso igual a 0. Tudo bem? Não vou fazer essa conta aqui, tá? Não vou fazer essa conta por hora. Por quê? Eu vou passar esse 2024 ao quadrado para o nosso lado direito subtraindo, então vai ficar assim, ó. Então eu tenho x vezes 2025, né? Vezes 2024 dividido por 2. Isso aqui é igual a 2024 ao quadrado. E aí eu vou dividir ambos os lados dessa equação por 2024. Então, dividindo aqui, ó, por 2024. Vai embora esse quadrado, né? Já que é 2024 vezes 2024, um deles vai embora e vai embora com esse aqui, né? Tudo bem? O que sobra? Continuemos aqui, ó. Então, vou trazer aqui, ó. Choice. Como vai ficar, ó? X vezes 2025 dividido por 2. Isso aqui é igual a menos 2024. Passa esse 2 multiplicando, vai ficar x vezes 2025 igual a menos 4.048. Tudo bem? E aí passa o 2025 dividindo agora. Então, x é igual a menos 4.048 dividido por 2025.
Tudo bem? Qual que é a ideia aqui, gente? Não é fazer a conta, né? Tudo bem? Se aqui fosse 4.050, daria exatamente 2. Beleza? Mas não é 2. Então, isso aqui vai dar, ó, esse pedaço, né, sem o sinal de menos, né, vai dar um pouquinho menor que 2. Vai ser 1, alguma coisa, né? Que é o que a gente precisa, né? Então, vai ser menos 1, tralalá. E aí, onde esse número se encontra? Ó, ele não é menor que menos 2, porque teria que ser menos 2 alguma coisa, né, para ser menor, ou, 3, ou menos 3, ou menos 4, enfim, qualquer número menor que menos 2. Então, a não tá. Na B, entre menos 2 e 0. Tá, né? O menos 1, alguma coisa tá entre menos 2 e 0. Tá entre esses dois numerozinhos. Então, isso aqui tá lá na alternativa B de bucéfalo. Tudo bem? Tranquileira? Vapo? Então, vamos ver a próxima aqui, a questão 16. Bora lá. Essa questão 16 aqui diz o seguinte, vamos dar uma lida. Ó. Na figura a seguir, ABCD é um trapézio com AB medindo 1 e CD medindo 5. Os pontos M e N são pontos médios de AB e BC, respectivamente. E ele fala assim, sabendo que a área desse triângulo destacado aqui é 1, ele quer saber a área do trapézio. Para a gente saber a área de um trapézio, a gente precisa da base menor, base maior e a altura. A base menor ele já deu, que é 1. A base maior ele já deu também, que é 5. Está faltando só a altura, não é isso? Da onde a gente vai tirar? A gente vai tirar dessa informação aqui que ele falou que a área é 1 e que esses caras aqui são pontos médios. Então, a primeira coisa que eu vou anotar, ó, vou anotar aqui, ó, esse pedacinho é igual a esse pedacinho, ou seja, o AM é igual ao MB, que é igual a meio. Se tudo é 1, então cada pedacinho desse vale meio. Tudo bem? Essa vai ser a primeira informação. E aí, o que eu vou fazer agora para descobrir a altura? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu chamar o MB de base, a altura desse triângulo destacado vai ser a distância de N até a reta que contém essa base, não é isso? Ou seja, até a reta que contém o AB, não é isso? Que é a base menor desse trapézio. Então, olha o que eu vou fazer. Para descobrir isso, eu vou destacar um triangulinho aqui. Vamos desenhá-lo para ficar legal de ver. Ó. Então, vou marcar esse lado oblíquo aqui do nosso trapézio. Tum. Vou fazer uma perpendicular às bases aqui partindo de C. E vou prolongar a base BC aqui pra gente. Aliás, a base AB. Vai ficar mais ou menos isso daqui, ó. Fiz um triângulo retângulo. Mas mate, pra que eu fiz isso? Calma o coração, vamos ver, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou traçar uma paralela passando aqui por N. Tracei essa paralela. Você percebeu que eu acabei de desenhar dois triângulos retângulos, inclusive, e dois triângulos retângulos semelhantes, porque esse ângulo aqui ele é comum para os dois triângulos e os dois têm esse ângulo reto. Então quer dizer que este ângulo aqui, ó, é igual a esse. Tudo bem ou não? Beleza? E ele falou que N é ponto médio, então quer dizer que esse pedaço é igual a esse. Só que se esse pedaço é igual a esse, imagina que isso aqui, sei lá, valesse 5. Então tudo teria que valer 10. Se aqui vale 6, tudo teria que valer 12. Então quer dizer que a hipotenusinha é metade da hipotenusona. Então quer dizer que a razão de semelhança desse triângulo é de 1 para 2, né? Tudo do pequenininho aqui, todas as medidas aqui de lado e tal, vão ser metade da medida do grandão. Então, o que a gente conclui? Se a hipotenusinha é metade da hipotenusona, então quer dizer que esse cateto aqui é metade desse cateto, sim ou não? Se aqui mede, sei lá, 2, aqui tudo tem que medir 4. Se aqui mede 3, tudo tem que medir 6. Se aqui mede 8, tudo tem que medir 16. Tudo bem? Essa vai ser a ideia. Mas pensa comigo, pensa nesses números, só para ficar mais fácil de criar a ideia. Se tudo aqui vale 16, esse pedaço vale 8, então quer dizer que o restante vale 8 também. Então, ó, que legal. Aqui também vai ser ponto médio. Olha que doido. Então, esse pedaço vai ser igual a esse pedaço. Tudo bem? Mas quando a gente fez isso, olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Isso daqui, ó, não é exatamente a distância, ó,
Vamos anotar aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. Não é exatamente a distância do vértice N até a reta que contém a base BN, que é a altura do triângulo pequenininho, não é isso? Então, se eu chamar isso aqui de Hzinho, isso aqui tem que ser Hzinho também, ó, já que é ponto médio, não é isso? Esse pedaço aqui, vamos colocar, ó, também vai ser Hzinho. Vamos só fazer um pontilhadinho aqui para ficar legal de ver. Aqui também vai ser Hzinho. Beleza? E aqui acabou a questão, porque se eu descobrir o Hzinho, eu sei a altura do trapézio, que é 2Hzinho. E como eu vou descobrir esse Hzinho? Pela área do triângulo. A área do triângulo MBN é a base, que eu vou chamar de MB, tudo bem? Vezes a altura, que é o Hzinho, sobre 2. E o enunciado falou que essa área vale 1. Então, 1 é igual ao MB, que é meio, vezes o Hzinho, sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Vou passar esse 2 aqui multiplicando, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 dá 2, então vai ficar igual a meio vezes o Hzinho. Então, passa esse outro 2 aqui multiplicando, eu vou chegar então que o nosso Hzinho é igual a 4. Então, se o Hzinho é 4, a altura do trapézio, que é o Hzão, vamos colocar aqui, ó, então o Hzão, que é 2Hzinho, vai ser igual a 8. Então, a área do trapézio ABCD vai ficar base menor, que é o AB, mais base maior, que é o CD, vezes o Hzão sobre 2. Sim ou não? Então vai ficar assim, ó, 1 mais 5 vezes 8 sobre 2. E aí, concluindo isso aqui, ó, dá pra gente simplificar esse 2 com esse 8, sim ou não? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 1, vai ficar, ó, 6 vezes 4, que de cabeça é 24. Tá lá na alternativa D de jeans. Tudo bem? Bonitinha essa questão, né? Eu acho ela bem maneira. Beleza? Qualquer dúvida, manda um comentário aqui que eu respondo e tento ajudar. Beleza? Vamos lá para 17. Essa 17 diz o seguinte, ó, considere as funções f de x, ele dá a função que é uma função afim, e a g de x, outra função afim com c positivo. Sejam P e Q os pontos de interseção com o eixo y desses gráficos aí, que é a f da g de x e a g da f de x, né? Ele faz uma composição de funções. E ele fala assim, para que a origem seja o ponto médio do segmento PQ, o que ele está querendo dizer para nós, ó? Tem um segmento PQ e aí tem o seu ponto médio aqui, ó. O que é o ponto médio? Ele divide esse segmento em duas partes iguais. Ele está dizendo que M é a origem. Tudo bem? Beleza? E lembrando que o ponto médio, a gente faz a soma, né, a média aritmética das coordenadas. Vai ser o x do ponto P mais o x do ponto Q sobre 2, y do ponto Q mais y do ponto P sobre 2. E aí a gente encontra esse ponto médio. Tudo bem? Que está aqui, ó. Então, legal. Então, o que a gente vai fazer? Ilustrada a ideia, vamos resolver a questão. Então, primeiro a gente vai encontrar as funções compostas aqui, né? A f da g, então, a f da g de x vai ficar o seguinte, se eu apliquei na minha função a g de x, vai ficar 2 vezes a g de x mais c. Boa? Só que a g de x é 5 menos 6x, então vai ficar 2 vezes 5 menos 6x mais o c que já estava lá fora. Então aqui eu vou ter 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes menos 6x dá menos 12x, mais esse c que já estava aqui. Só arrumando a ordem aqui, vou colocar aqui, ó, menos 12x, 10 mais c. Tudo bem? Lembrando, ó, isso aqui é uma função afim, né? Tudo bem? Ó, coeficiente angular, menos 12, né? A taxa de variação dessa função. E aqui onde cruza no eixo y, né? Coeficiente linear. Quando o x vale 0, essa parte cancela, vai sobrar só essa daqui. Tudo bem? 10 mais c. Então, essa é a nossa f
da g de x. Agora a gente vai fazer a mesma ideia, só que para g da f de x. Então, ele pede aqui a g da f de x. Então, vai ficar 5 menos 6 vezes a f de x. Só que a f de x é 2x mais c. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 2x mais c. Aí, fazendo a distributiva, vai ficar menos 6 vezes 2x dá menos 12x, e menos 6 vezes c dá menos 6c. Então, arrumando a casa aqui, colocando na mesma ordem, menos 12x, e aqui vai ficar mais 5 menos 6c. Então, essa aqui é a g da f de x. De novo, ó, coeficiente linear, aliás, coeficiente angular, né, a taxa de variação dessa função, e aqui é o coeficiente linear, onde ela cruza no eixo y. E ele está falando, ó, que o ponto P é onde esse gráfico cruza no eixo y, ou seja, esse daqui, e o ponto Q é onde esse gráfico cruza no eixo y. Tudo bem? Então a gente quer saber aplicando essas funções no zero, que vai ser exatamente isso. Então o nosso ponto P, se está cruzando no eixo y, o x é zero, e aí vai dar isso aqui, ó, 10 mais c. E o nosso ponto Q, novamente, o x vale zero, né? Está cruzando no eixo y, e vai cruzar nesse ponto aqui, ó, 5 menos 6c. E a gente está falando que o ponto médio entre esses caras é a origem. Então, 0 mais 0 sobre 2 dá 0, e 10 mais c mais 5 menos 6c tem que dar 0 também, que é o y do ponto médio, tudo bem? Então eu já sei, ó, que o y do meu ponto médio, que é o que me interessa para resolver essa questão, ó, y do ponto médio é 0, beleza? Que vai ficar, ó, o y do ponto P mais o y do ponto Q dividido por 2. E aí vamos substituir esses caras, então vai ficar assim, ó, 10 mais c mais o y do ponto Q, que é 5 menos 6c, tudo isso aqui dividido por 2, dando 0. Se eu passar esse 2 multiplicando, vai dar 0 também. E aí, mexendo lá nas partes de cima, né, 10 com 5 vai dar 15, e c com menos 6c dá menos 5c, tudo isso aqui igual a 0. Então eu sei que 15 é igual a 5c, e aí divide os dois lados por 5, a gente chega então que o nosso czinho é 3, que está lá na alternativa C de Corinthians, mano. Tudo bem, gente? Suavidade? Tá safe? De novo, se tiver dúvida, manda um comentário aqui, que aí eu tento ajudar vocês, beleza? E aí vamos para a última questão, questãozinha 18 aqui da nossa prova da Unichamps. Vamos dar uma olhadinha nela, então. Então vamos para a última questão aqui da nossa prova da Unichamps, que diz o seguinte, ó, no losango abaixo, qual é a medida do comprimento do segmento BE, que é esse cara aqui, tracejadinho, tudo bem? Eu refiz o desenho aqui só para ficar um pouquinho melhor de visualizar as coisas, tá? Fiz um pouquinho maior aí para a gente enxergar. Então vamos explorar essa figura. Então coisas importantes de lembrar, gente, no losango, os 4 lados são iguais. Isso é importante, tudo bem? 4 lados iguais. O que eu vou fazer inicialmente? Ó? Eu vou traçar essa diagonal BD aqui. Ó. Traçar aqui, ó, diagonal BD. Tracei. Por que eu fiz isso? Porque no losango, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, esse aqui é 60, então aqui também, se aqui é 60, aqui também será 60. Esse aqui também vai ser igual a esse. Lembrando que os ângulos consecutivos são suplementares, então se aqui é 60, aqui vai ser 120. Então eu sei, ó, que aqui é 60 também. Só que como todos os lados são iguais, né? Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse triângulo aqui, ó, BCD, ele é um triângulo isósceles, né? Esse cara é igual a esse. Tudo bem? Boa?
Só que se aqui é 60, e esses ângulos aqui têm que ter a mesma medida, já que é um triângulo isósceles, para 180 está faltando 120. Então vai vir metade para cá e metade para cá, que é 60 e 60. Então, mais que isósceles, esses aqui são equiláteros. Olha que loucura. Esse carinha aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse AD todo aqui, igual a esse DC todo. Não vou marcar aqui só para não poluir a figura, mas é todo mundo igual, beleza? Todos esses segmentos aqui, ó, AD, DC, BC, BD e AB são todos de mesma medida. O que a gente vai fazer? Além disso, o que é legal de lembrar? Ó, vamos fazer um rascunhozinho aqui só para a gente ilustrar essa ideia. Ó. Se eu tiver um triângulo isósceles qualquer, esse cara é igual a esse, a altura de um triângulo isósceles sempre cai num ponto bem específico, cai lá no ponto médio, sempre que ela cai no ponto médio. E ó que doido, esse triângulo aqui, ó, ele é o super isósceles, ele é o triângulo equilátero. Então, isso aqui, ó, que está partindo do vértice e chegando no ponto médio aqui, aliás, chegando na base formando 90 graus, é uma altura. E ela vai cair exatamente no ponto médio. Essa é a nossa conclusão. Então, esse cara aqui, ó, é igual a esse. Então, a gente já consegue concluir aqui, ó, que esse pedaço mede 3 também. Então, o lado desse losango é 6, ó. Acabamos de descobrir que o lado, que é isso aqui tudo, mede 6. Então, aqui vai ser 6 também, aqui vai ser 6 também, aqui vai ser 6 também. E esse cara aqui todo é 6 também. Depois a gente anota aí só para não poluir demais essa figura. Tudo bem? Até aqui razoável? Boa, vamos que vamos. O que eu vou fazer? Nesse triângulo aqui, que também é equilátero, eu vou desenhar a altura em relação a esse vértice B. Ó. Vai partir do B e chegar nessa base formando 90 graus. Então vai estar aqui, ó. Então, desenhando esta alturinha, que está mais ou menos aqui, ó. Desenhei. Tum! Aqui é 90 graus, a altura. Ela vai cair no ponto médio. Então, esse pedaço é igual a esse pedaço. Tudo bem? Então, lembrando, ó, aqui também vale 3, ó. Já que tudo é 6, aqui tudo vai ser 3. Mas olha que legal, se isso tudo é 3, vamos marcar esta information aqui. Ó. Esse pedaço todo aqui é 3. Esse pedaço todo é 3. Então, marcando aqui geral para a gente não se perder. Então, fazendo um pontilhadinho aqui, ó. Esse pedaço é 3. Só que, se esse trecho é 2 e tudo é 3, então quer dizer que esse restante aqui tem que ser 1, não é isso? Então vamos, ó. Vamos marcá-lo aqui também. Ó. Então esse pedacinho aqui, ó. Vale 1. Olha que louco agora. O que ele está pedindo para a gente? O BE, que eu vou chamar de X. Pode ser? Vou chamar de X, ó. Que é justamente a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Se eu já sei um cateto, se eu soubesse esse outro cateto aqui, putz, tinha acabado a questão, não é isso? Vou chamar esse ponto aqui embaixo, ó, de H. Chamei de H. H. Se eu souber o outro cateto, né, o BH, acaba a questão, como a gente já conversou. E perceba que esses dois caras têm a mesma medida, né? Ó. Esse pedacinho aqui é igual a esse. Porque os dois são a altura do triângulo equilátero, né? Isso eu vou chamar de H. E a gente consegue encontrar, como todo mundo mede 60 graus aqui, ó. Eu vou olhar para o triângulo, por exemplo, o triângulo BDF. Do triângulo BDF, que é esse aqui, ó, BDF, a gente vai aplicar uma tangente, porque eu quero o cateto oposto ao 60 e tem o cateto adjacente. Então, ó, tangente de 60. Vai ficar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, H sobre 3, a gente conclui aqui que o Hzinho é 3 raiz de 3. Beleza?
Show! E aí, para finalizar, eu vou olhar agora, ó, se eu já sei o H, eu vou olhar para o triângulo BHE. Aí a gente aplica um pitch, ó, do triângulo BHE, eu vou aplicar um Pitágoras, vai ficar a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, que é 1, mais o outro cateto ao quadrado, que é o Hzinho, 3 raiz de 3. Então, o nosso x ao quadrado será 1 mais 3 raiz de 3, ó, 3 ao quadrado é 9, vezes 3 vai dar 27. Então, o nosso x ao quadrado é igual a 28. Então, o nosso x será quem? A raiz quadrada de 28, que está lá na alternativa C de Corinthians, mano. Tudo bem, gente? Aqui a gente finalizou a prova da Unicamp. De novo, se tiver qualquer dúvida, manda um comentário aqui, eu sempre respondo todo mundo e a gente vai se ajudando, beleza? No mais, a gente se encontra numa outra oportunidade. Vou resolver outras provas e vou postar aqui. É só você ficar ligado aí para acompanhar tudo. Tudo bem? Então é isso. Um beijo no coração. Até a próxima.